O avião pousou às 14h37 num domingo de outubro, e Tiago Cavalcante olhou pela janela pequena, enquanto as rodas tocavam o asfalto brasileiro, com aquele barulho familiar que ele não ouvia há 4 anos. 4 anos, 2 meses e 11 dias, para ser exato. Ele havia contado cada um deles. Do lado de fora, São Paulo se espalhava cinza e enorme como sempre, indiferente ao fato de que um de seus filhos estava voltando transformado. Tiago ajustou o cinto e respirou fundo. Na mochila de couro que ficava no compartimento acima da sua cabeça, havia um envelope com um cheque que mudaria a vida da sua mãe para sempre. Era tudo que ele havia planejado durante os 4 anos que passou em Lisboa, trabalhando numa empresa de engenharia civil, economizando cada euro com uma disciplina que beirava a obsessão, abrindo mão de viagens, de festas, de relacionamentos que poderiam ter acontecido se ele não estivesse tão focado naquele objetivo único. Dona Teresa merecia tudo isso e muito mais. Tiago tinha 31 anos e se lembrava com clareza dolorosa da manhã em que ela o levou ao aeroporto com o seu melhor vestido, aquele azul marinho que ela guardava para ocasiões importantes, segurando as lágrimas com uma dignidade que partia o coração. Ela havia colocado nas mãos dele um sanduíche embrulhado em papel alumínio e um bilhetinho dobrado que ele só leu no banheiro do aeroporto para não chorar na frente dela. O bilhete dizia: "Vai, meu filho, vai e brilha, eu fico bem aqui." Ele havia acreditado nessa frase durante 4 anos. Havia mandado dinheiro todos os meses, valores que no começo eram modestos, mas que foram crescendo conforme sua carreira avançou em Lisboa. Ligava toda semana, sempre no domingo à tarde, horário de Brasília. Dona Teresa atendia sempre animada, sempre com novidades do bairro, sempre perguntando sobre o trabalho dele, sobre a comida de lá, sobre se ele estava se agasalhando direito porque o frio europeu, ela dizia, era diferente do frio daqui. Em nenhuma dessas ligações, ela havia mencionado problemas. Em nenhuma delas, ela havia pedido nada além do que ele já mandava. Isso deveria ter sido um sinal. Tiago só entendeu isso quando já estava no táxi, cruzando as ruas do bairro onde cresceu, observando as calçadas quebradas e as árvores que haviam crescido tortas entre os fios elétricos e sentindo uma estranheza que não sabia nomear. Como se o lugar fosse o mesmo, mas algo fundamental tivesse mudado de posição sem avisar. O táxi virou na Rua Esperança e Tiago pediu para o motorista parar antes mesmo de chegar ao número 14, porque havia algo errado com a casa. A pintura azul que Dona Teresa refazia todo ano antes do Natal estava descascando em tiras largas, expondo o reboco cinza por baixo como uma ferida mal curada. O jardim da frente, que ela cuidava com um amor quase religioso, estava tomado por mato alto e ressecado. O portão de ferro que o pai de Tiago havia instalado antes de morrer estava enferrujado e amarrado com um arame grosso no lugar da fechadura quebrada. Tiago desceu do táxi com as malas na mão e ficou parado na calçada por um longo momento, olhando para aquela casa que parecia ter envelhecido 10 anos em 4. A vizinha da esquerda, Dona Conceição, apareceu na janela antes mesmo de ele tocar no portão. Era uma mulher de uns 70 anos com cabelos brancos cortados rente e olhos que viam tudo. Ela olhou para Tiago, depois olhou para as malas, e a expressão dela mudou de uma forma que ele não soube interpretar naquele momento. Era uma mistura de alívio e de algo que só mais tarde ele identificaria como culpa. "Tiago, meu filho, você finalmente veio." O finalmente carregava um peso que ele não estava preparado para receber. "Dona Conceição, minha mãe está em casa?" Ele perguntou, já com o coração acelerado. A vizinha desceu os 3 degraus da sua varanda e caminhou até a cerca com passos lentos de quem tem algo difícil para dizer. "Ela está, Tiago. Mas, filho, eu preciso te contar algumas coisas antes de você entrar. Porque tem muita coisa que sua mãe não te contou e eu acho que já passou da hora de alguém contar." Tiago largou as malas na calçada. "O que aconteceu com ela?" Dona Conceição olhou para o portão enferrujado, depois para o mato do jardim, depois de volta para ele. "O que não aconteceu seria mais fácil de responder." Ela disse: "Entra aqui em casa comigo primeiro. Deixa as malas aí, ninguém vai pegar." Tiago entrou na casa da vizinha e sentou numa cadeira de madeira que rangia, numa sala que cheirava a café velho e vela de Nossa Senhora. Dona Conceição foi à cozinha e voltou com 2 copos de água, porque café ela não tinha, disse. Estava esperando o fim do mês para comprar mais. Depois ela se sentou na cadeira da frente e começou a falar. E o mundo de Tiago foi desmontando peça por peça enquanto ela falava. Tudo havia começado há 2 anos. Dona Teresa era conhecida no bairro inteiro por uma coisa específica.
Ela não sabia dizer não. 40 anos de vida naquela rua haviam transformado ela numa espécie de âncora comunitária, a mulher que todos procuravam quando precisavam de alguma coisa, que podia ser um prato de comida, podia ser um lugar para dormir por alguns dias, podia ser um empréstimo pequeno que nunca voltava, podia ser simplesmente alguém que ouvisse sem julgamento. Dona Teresa havia criado Tiago sozinha depois que o marido morreu quando o menino tinha 6 anos. Havia lavado roupa para fora durante anos, depois trabalhou como cozinheira numa escola municipal, depois como merendeira, sempre juntando trocados com uma competência silenciosa que ninguém via porque ela não fazia questão de exibir. Quando Tiago foi para Lisboa e começou a mandar dinheiro, pela primeira vez na vida, ela tinha uma folga financeira pequena, mas real. E foi exatamente aí que as pessoas perceberam. A primeira foi Cláudia, a sobrinha do marido falecido. Apareceu com uma história de que o filho estava doente e precisava de dinheiro para um exame. Dona Teresa deu sem hesitar. Depois apareceu de novo com outra história. Depois outra vez. Em 8 meses, Cláudia havia tirado de Dona Teresa o equivalente a quase 6 meses do dinheiro que Tiago mandava. Sempre com histórias diferentes, sempre com promessas de devolução que nunca se materializavam. Mas Cláudia era só o começo. Tinha o Rogério, filho do dono do bar da esquina, que pediu dinheiro emprestado para abrir um negócio e nunca mais foi visto. Tinha a família inteira de uma mulher chamada Graça, que morou na casa de Dona Teresa durante 3 meses porque havia perdido o apartamento e que foi embora uma manhã levando junto uma televisão, 2 ventiladores e o micro-ondas, e nunca respondeu mais às ligações. Tinha a Igreja do Renascimento Glorioso, instalada num galpão a 2 ruas de distância, cujo pastor carismático havia convencido Dona Teresa de que a prosperidade divina viria em dobro para quem desse de coração cheio. E ela havia dado durante 18 meses seguidos, um valor que Dona Conceição preferia nem repetir em voz alta porque dava raiva. E tinha ainda a pior parte. O dinheiro que Tiago mandava todo mês, que Dona Teresa recebia na conta do banco e sacava em dinheiro vivo porque não gostava de cartão, havia sido tomado em grande parte por um esquema que ela nem havia percebido que era um esquema. Uma mulher chamada Silvana, que trabalhava como secretária na subprefeitura e que frequentava a mesma igreja, havia apresentado Dona Teresa a uma oportunidade de investimento seguro, garantido, com rendimento de 30% ao mês. Dona Teresa havia colocado R$5.000, depois mais 3.000, depois mais 2.000. Quando percebeu que o dinheiro não voltava e que Silvana havia mudado o número de telefone, já havia perdido tudo que havia guardado em 2 anos de economia. A casa havia sido hipotecada 6 meses atrás, para pagar uma dívida com o banco que havia se acumulado quando os recursos acabaram e as contas não pararam. Tiago ouviu tudo isso sem interromper, com os 2 cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos cobrindo o rosto. Quando Dona Conceição terminou, o silêncio na sala era tão pesado que ele ouvia o relógio de parede marcando cada segundo com uma precisão quase acusatória. Por que ela não me contou? Ele disse, mais para si mesmo do que para a vizinha. Dona Conceição suspirou fundo. Tiago, eu perguntei isso para ela várias vezes. Sabe o que ela me respondeu? Que você estava construindo sua vida lá fora, e que essa era a oportunidade que ela havia rezado a vida inteira para você ter. Que se te contasse os problemas, você ia voltar antes do tempo, ou ia se preocupar tanto que ia estragar tudo. Ela disse que preferia passar por qualquer coisa aqui do que ser a âncora que te puxou para o fundo. Tiago levantou o rosto. Os olhos estavam secos, mas havia algo neles que não era bem tristeza. Era aquele tipo de dor que fica do lado de dentro e não encontra saída fácil. E onde ela está agora? Como ela está? Está em casa. Dona Conceição respondeu com cuidado. Mas, Tiago, ela não está bem. Ela não está comendo direito há semanas. Eu fico passando comida por cima da cerca quando consigo, mas eu também sou aposentada, e minha situação não é fácil. Ela não aceita ajuda facilmente, você sabe como ela é. Diz que não quer dar trabalho para ninguém. Diz que está esperando uma solução aparecer. Mas, filho, ela está esperando você. Mesmo sem saber que você estava chegando hoje, ela estava esperando você. Essa mulher tem uma fé que me envergonha, de tão grande que é. Tiago se levantou, agradeceu para Dona Conceição com um aperto de mão que a velha transformou em abraço, e saiu para a calçada. Pegou as malas, desfez o arame do portão com as mãos, empurrou o ferro enferrujado que abriu com um gemido comprido e caminhou pelo que havia sido o jardim mais cuidado da rua. Bateu na porta 3 vezes. Houve um silêncio longo,
depois o som de passos lentos no corredor de madeira, depois a voz dela, um pouco mais rouca do que ele lembrava, mas inconfundivelmente ela. Quem é? Mãe. Sou eu. O silêncio que veio depois durou talvez 4 segundos. Para Tiago pareceu muito mais longo do que isso. Depois a porta se abriu. Dona Teresa tinha 62 anos, mas parecia ter chegado aos 70 de um salto. Havia emagrecido de uma forma que deixava as roupas largas no corpo, e ela usava um vestido de algodão desbotado que Tiago reconheceu como sendo de muitos anos atrás. Os cabelos, que ela sempre tingia de castanho escuro com uma vaidade discreta mas constante, estavam completamente brancos e presos num coque simples. Mas os olhos eram os mesmos, aqueles olhos castanhos e fundos que haviam te olhado com a mesma expressão desde que você tinha 3 anos de idade, e havia feito algo que ela não aprovava, mas entendia. Tiago. Mãe. Ele a abraçou e sentiu nos ombros dela a leveza assustadora de um corpo que havia perdido mais do que deveria. Ela o abraçou de volta com uma força desproporcional ao tamanho que havia ficado, como se estivesse segurando não apenas o filho, mas também os 4 anos que havia passado sem ele. Você não me avisou que vinha. Ela murmurou no ombro dele. Queria te surpreender. Ela deu um passo para trás e o olhou com aquela capacidade que as mães têm de varrer o filho inteiro, num único olhar e catalogar tudo. Você está mais magro do que devia, ela disse. E precisa de um corte de cabelo. Tiago riu. Era um riso que tinha lágrima misturada, mas saiu como riso mesmo assim. Pode entrar, ela disse, abrindo mais a porta. Só me dá um segundo para eu arrumar a sala. Tiago entrou antes que ela pudesse arranjar qualquer coisa. E o que viu enquanto percorria os cômodos com os olhos foi suficiente para solidificar tudo o que Dona Conceição havia dito e acrescentar coisas que a vizinha havia poupado a ele. A sala estava limpa. Dona Teresa sempre foi uma mulher de casa organizada, e isso não havia mudado, mas as prateleiras tinham espaços onde antes havia objetos. O aparelho de som que ficava no canto havia sumido. A televisão grande que ela havia comprado em 10 prestações havia sido substituída por um modelo menor e mais antigo que ele não reconhecia. A estante de livros tinha lacunas. Na cozinha, a despensa estava quase vazia. Havia um pacote de macarrão, uma lata de sardinha, um saco de arroz que estava no fim e algumas especiarias. Na geladeira havia 2 ovos, meia cebola, um pote de margarina e uma garrafa de água. Tiago ficou parado na frente da geladeira aberta por um momento. Depois fechou a geladeira, respirou fundo e voltou para a sala onde Dona Teresa havia se sentado no sofá, com a postura ereta de sempre, as mãos cruzadas no colo, esperando. Ele se sentou na poltrona da frente e ficou olhando para ela por um longo momento sem dizer nada. Mãe. Por que você não me contou o que estava acontecendo? Dona Teresa desviou o olhar por uma fração de segundo, o suficiente para ele ver que ela havia se preparado para essa pergunta, e mesmo assim não estava completamente pronta para ela. O que foi que a Conceição te falou? Tudo, mãe. Ela suspirou. Não foi bem assim que a Conceição viu. Mãe. Tiago se inclinou para a frente. Tem 2 ovos na sua geladeira. 2 ovos e meia cebola. Eu sei o que a Conceição viu porque estou vendo com os meus próprios olhos. Então não precisa me poupar de nada. Pode falar. Dona Teresa olhou para as próprias mãos. Era um silêncio diferente do silêncio de quem não quer falar. Era o silêncio de quem passou tempo demais segurando tanta coisa que não sabe mais bem por onde começar a soltar. Você estava indo tão bem lá, ela disse por fim. A sua voz estava calma, não tinha tremor nenhum, e isso de alguma forma era pior do que se tivesse. Toda semana, quando você ligava, eu ouvia a diferença. Aquele menino que saiu daqui com medo de tudo estava virando um homem seguro, Tiago. Eu ouvia isso na sua voz, na forma como você falava do trabalho, dos colegas, dos projetos. Você estava florescendo. Eu não ia jogar meus problemas em cima disso. Seus problemas são meus problemas, mãe. Não são. Ela disse com uma firmeza suave que não deixava espaço para debate. Você é meu filho, não meu pai. Não é sua obrigação resolver a bagunça que eu deixei acontecer. Você não deixou acontecer nada. As pessoas te usaram. Ela balançou a cabeça lentamente. Tiago, eu sou adulta. Eu fiz escolhas. Algumas foram erradas. Eu acreditei em pessoas que não mereciam. Isso é meu para carregar. Não é, mãe. Tiago se levantou e foi sentar ao lado dela no sofá. Segurou as mãos dela entre as suas e percebeu que estavam frias apesar do calor da tarde. Você passou a vida inteira carregando coisa dos outros. Não vai carregar mais.
Ela olhou para ele com aquela mistura de orgulho e melancolia que ele só via no rosto das mães. Você ficou parecido com seu pai quando faz essa cara. Ela disse. Tiago apertou as mãos dela. Me conta tudo desde o começo. Sem poupar nada. Eu preciso entender o tamanho do que aconteceu para saber o que fazer agora. E ela contou. Levou quase 1 hora. Dona Teresa falava devagar, com uma precisão que mostrava que ela havia pensado nessas coisas muitas vezes sozinha, catalogado cada erro, cada momento em que deveria ter dito não e não disse, cada pessoa a quem havia entregado confiança e que havia retribuído com descaso. Enquanto ela falava, Tiago ficou em silêncio absoluto, sem interromper, sem expressar reação, porque sabia que ela precisava falar sem ser interrompida. A história de Cláudia, a sobrinha do marido falecido, era ainda pior do que Dona Conceição havia contado. Durante quase 1 ano, Cláudia havia frequentado a casa toda semana com histórias diferentes. O filho doente, a cirurgia que o plano não cobria, a conta de luz que ia cortar, o aluguel atrasado. Dona Teresa havia dado porque era parente do marido que havia morrido, e ela sentia que de alguma forma estava cuidando da memória dele ao cuidar da família dele. Quando percebeu que as histórias se contradiziam, que Cláudia havia aparecido com um celular novo e roupas que não eram baratas, enquanto dizia que não tinha dinheiro para remédio do filho, já havia dado uma quantia que envergonhava de repetir. A família de Graça havia sido ainda mais calculada. Chegaram numa quarta-feira de tarde, Graça e os 2 filhos adolescentes, com uma história de despejo que era verdadeira. Tiago descobriu isso depois, mas o que não era verdadeiro era a intenção de sair em breve. Ficaram 3 meses, comeram, dormiram, usaram água e luz, e numa manhã Dona Teresa acordou e eles haviam sumido, levando consigo coisas que ela nunca autorizou. Graça nunca mais atendeu o telefone. O pastor da Igreja do Renascimento Glorioso havia sido o capítulo mais longo e o mais doloroso de ouvir. O homem tinha talento para discurso e para identificar vulnerabilidade, e havia encontrado em Dona Teresa uma combinação perfeita. Uma mulher de fé genuína, com uma solidão que ela mesma não percebia tão claramente, e com uma renda que de repente havia melhorado. Ele pregava sobre semear para colher, sobre o retorno multiplicado das ofertas, sobre bênçãos que vinham para quem abria a mão sem medo. Dona Teresa havia aberto a mão por 18 meses seguidos, antes que uma outra frequentadora da igreja, uma mulher mais jovem e mais cética, a chamasse em particular e mostrasse que o pastor havia acabado de comprar um carro importado com dinheiro que vinha exatamente das ofertas. E Silvana, a secretária da subprefeitura com um investimento de 30% ao mês, havia sido o golpe final num processo que já havia enfraquecido demais as defesas de uma mulher que simplesmente não havia sido criada para desconfiar das pessoas. Quando Dona Teresa terminou de falar, havia um silêncio diferente na sala. Era o silêncio de depois da confissão, mais leve do que o de antes. Tiago ficou olhando para a janela por um momento. Do lado de fora, uma criança passava gritando alguma coisa para outra criança invisível, e um cachorro respondia de algum quintal próximo. Mãe, ele disse por fim, você tem fome agora? Ela o olhou com uma expressão que tentava ser de negação, mas que não era completamente convincente. Tiago, você acabou de chegar, não precisa se preocupar com isso agora. Mãe, tem 2 ovos e meia cebola na geladeira. Responde minha pergunta. Uma pausa. Depois ela disse, com uma quietude que era mais honesta do que qualquer elaboração. Poderia comer alguma coisa assim. Tiago se levantou, pegou a carteira e olhou ao redor da cozinha. Preciso ir ao mercado. Tem mercado ainda na Rua do Carmo? Tem. Mas Tiago, eu não preciso de muita coisa. Fica aqui. Ele pegou as chaves que havia deixado em cima da mesa. Não vai a lugar nenhum. Volto em 20 minutos. Saiu andando rápido, passou pelo portão enferrujado e caminhou até o mercado da Rua do Carmo com os ombros tensos e a mandíbula fechada da forma que fechava quando havia algo por dentro que precisava de tempo para se assentar antes de virar palavra. Comprou o suficiente para encher uma geladeira vazia. Frango, legumes, ovos, pão, frutas, queijo, presunto, arroz, feijão, café, leite, coisas básicas, mas em quantidade generosa. O rapaz do caixa olhou para as sacolas e depois para ele com aquela curiosidade discreta de quem não pergunta, mas claramente quer saber o contexto. Tiago pagou sem explicar nada. Voltou, guardou tudo na despensa e na geladeira, enquanto Dona Teresa ficava parada na porta da cozinha, observando com uma expressão que ele escolheu não analisar naquele momento.
Depois botou água para ferver, achou o macarrão que havia na despensa e fez um molho com o que havia comprado enquanto ela ficava sentada na cadeira da cozinha, falando de coisas pequenas, da vizinha do fim da rua que havia pintado a casa de uma cor que não combinava com nada, do gato de alguém que havia decidido morar no seu quintal sem consultar ninguém, das flores que ela havia plantado numa lata velha na janela do quarto, porque o jardim havia ficado grande demais para cuidar sozinha. Tiago ouviu tudo isso enquanto cozinhava, respondendo nos momentos certos, e foi percebendo que ela estava fazendo o que sempre havia feito, preenchendo o silêncio com histórias leves para não ter que ficar dentro das histórias pesadas. Ele havia aprendido esse mecanismo observando ela durante 31 anos. Só não havia entendido completamente até agora. Serviram o jantar, os dois, na mesa pequena da cozinha que cabia no máximo 4 pessoas, mas que eles sempre usavam como se fosse só para 2. Dona Teresa comeu com aquela velocidade discreta de quem estava com mais fome do que admitia. Tiago comeu devagar e ficou olhando para ela e pensando em coisas que ainda não estava pronto para dizer em voz alta. Depois do jantar, quando ela levantou para lavar os pratos e ele a impediu dizendo que lavaria depois, eles foram para a sala e ficaram sentados com o silêncio mais confortável da noite, aquele que vem quando o corpo já comeu e a urgência imediata passou e sobra só a presença um do outro. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Quando tudo isso estava acontecendo, as pessoas que você ajudou, o dinheiro que saiu, a casa sendo hipotecada, alguém apareceu para te ajudar? Alguém percebeu o que estava acontecendo com você? Dona Teresa ficou quieta por um momento. Depois disse: A Conceição sempre foi boa para mim. Ela trazia comida quando podia. Ficava aqui conversando quando eu estava mais sozinha. E as pessoas da igreja? As pessoas que você ajudou durante anos? Ela sorriu de um jeito que não era amargo exatamente, mas que carregava o conhecimento de quem já processou uma decepção, até ela perder o poder de machucar com intensidade. A maioria sumiu quando percebeu que eu não tinha mais nada para dar. Tem umas 2, 3 pessoas que ainda aparecem de vez em quando. Mas é diferente de antes. Diferente como? Ela pensou antes de responder. Antes, eu era a Dona Teresa que resolvia as coisas, que tinha uma solução, que tinha um prato de comida, que tinha um conselho, que tinha um dinheirinho guardado. As pessoas vinham aqui com os problemas delas, e eu me sentia útil, me sentia importante de um jeito que eu não sei bem explicar. Depois que as coisas ficaram difíceis, eu virei a Dona Teresa que precisa de ajuda. E aí é diferente. Menos gente vem. As que vêm ficam menos tempo. Tem uma que eu ajudei durante anos, dei dinheiro em momento de aperto, fui testemunha no casamento dela, cuide dos filhos dela quando ela trabalhava, que veio aqui uma vez depois que eu fiquei na situação que fiquei. Ficou 15 minutos, tomou um café, disse que ia ver o que podia fazer, e nunca mais apareceu. Tiago ficou olhando para ela sem dizer nada. Não fala assim, ela disse, como se pudesse ler no rosto dele o que ele estava sentindo. Eu não me arrependo de ter ajudado as pessoas. Não me arrependo de nada disso. Eu só aprendi que ajuda não é dívida, que quando você ajuda alguém, você não está comprando o direito de ser ajudado de volta. Você está fazendo uma escolha porque é quem você é. Se a pessoa retribui, ótimo. Se não retribui, tudo bem também, porque você não fez aquilo esperando retorno. Mãe. O quê? Isso é muito bonito como filosofia. Mas você está passando fome. Ela quis sorrir, mas o sorriso não saiu completo. Ela disse. Tem horas que a filosofia não enche a barriga. Tiago passou a mão pelo rosto. Foi até a mochila de couro que havia deixado no canto da sala, tirou o envelope e voltou para o sofá. Colocou o envelope na mão dela, sem dizer nada. O que é isso? Ela perguntou, olhando para o envelope sem abrir. Abre. Ela abriu devagar, com aquele cuidado que as pessoas têm quando não sabem o que vão encontrar e precisam de um segundo para se preparar. Tirou o cheque, olhou para o número e ficou quieta por um tempo longo demais. Tiago. 4 anos de economia, mãe. Cada euro que eu não gastei em coisa que não precisava. Cada fim de semana que eu fiquei trabalhando em vez de viajar. Cada vez que eu disse não para mim mesmo pensando em dizer sim para você. Ela estava segurando o cheque com as 2 mãos e as mãos não tremiam, mas ele via o esforço para que não tremessem. Filho, isso é dinheiro demais. Não é nem perto de ser dinheiro demais para o que você fez por mim durante a vida inteira. Tiago disse. E não é só para resolver o que está atrasado. Vou resolver a hipoteca da casa amanhã mesmo. Vou reformar tudo. Vou reabastecer tudo. E vai sobrar, mãe.
Vai sobrar o suficiente para você não precisar depender de absolutamente ninguém pelo resto da vida. Ela ficou olhando para o cheque. Depois olhou para ele. Eu não sei como agradecer isso. Não agradece nada, ele disse. Mas eu preciso que você me faça uma promessa. Que promessa? Que da próxima vez que alguma coisa estiver errada, você me liga. Não precisa ser crise total, não precisa ser emergência. Qualquer coisa que estiver pesada demais para carregar sozinha, você me liga. Eu não estou em Lisboa mais. Estou aqui. E mesmo quando estiver longe, eu estou do outro lado do telefone. Não existe nada que você possa me contar que vai me atrapalhar de viver minha vida, entende? Você não é peso nenhum. Você é a razão pela qual eu construí qualquer coisa. Dona Teresa ficou quieta por um longo momento. Depois disse uma coisa que ele não esperava. Você sabe o que foi mais difícil nesses últimos meses? O quê? Não foi a falta de dinheiro. Não foi a geladeira vazia. Foi a sensação de ter me tornado invisível. As pessoas com quem eu passei anos, que eu vi crescer, que eu ajudei em momentos que elas não tinham mais para onde correr. Elas passavam na frente da minha casa e desviavam o olhar, como se me ver fosse um lembrete de alguma coisa que elas preferiam não lembrar. É uma solidão diferente essa, Tiago. É uma solidão que vem de ter sido vista e depois deixada de ser vista. Essa dói de um jeito específico. Tiago sentiu aquilo se instalar nele com um peso que não era raiva. Era algo mais próximo de uma tristeza densa e quieta. Eles não merecem um pensamento sequer da sua parte, mãe. Ela balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Você não consegue apagar 20 anos de história com uma pessoa só porque ela te decepcionou. Fica tudo misturado. A decepção e a saudade ficam do mesmo tamanho. Tiago ficou olhando para ela por um momento. Depois disse: amanhã cedo. Primeira coisa, nós vamos ao banco resolver a hipoteca. Depois vamos contratar alguém para reformar a casa. Depois você vai me dizer o que precisa para o jardim e a gente vai montar o jardim de volta. Ela o olhou. Você vai ficar? Não vou a lugar nenhum tão cedo. Pedi um período sabático na empresa. Tenho 3 meses. 3 meses. Ela repetiu. E havia nessa repetição uma quantidade de coisas que ela não foi dizer em voz alta. 3 meses, mãe. E a gente vai usar esse tempo direito. Ela olhou novamente para o cheque na mão, depois para o filho na frente dela, e então fez uma coisa que ele não via há 4 anos. Chorou. Não o choro de quem está destruído, mas o choro de quem estava segurando muita coisa há muito tempo e finalmente encontrou um lugar seguro para soltar. Tiago foi sentar do lado dela e ficou ali sem dizer nada, porque havia aprendido com ela mesma que às vezes o que as pessoas precisam não é de palavras, mas de presença. Depois de um tempo, ela enxugou os olhos com o punho da manga, respirou fundo e disse com aquela voz prática que usava quando havia tomado uma decisão: você vai dormir no seu quarto. Troquei as roupas de cama semana passada porque alguma coisa me disse que você vinha em breve. Você sabia? Eu não sabia, mas eu sentia. É diferente. Ele sorriu. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te perguntar, e preciso que você seja honesta comigo. Pode perguntar. Você se arrepende de ter ajudado tanta gente que não te ajudou de volta? Ela pensou por um tempo genuíno antes de responder. E quando respondeu, a voz estava firme. Me arrependo de algumas escolhas específicas. Me arrependo de ter ficado tão tempo dando para pessoas que claramente estavam me usando sem nenhuma consciência. Me arrependo de não ter colocado limite antes. Mas me arrepender de ter o coração que eu tenho? Não. Porque esse coração também criou você. E você está aqui. Então eu acho que no final o saldo é bom. Tiago ficou olhando para ela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele disse. Não sou não. Eu só sou teimosa. Tem uma diferença. Ele riu. Essa foi a primeira risada de verdade da noite. A risada desarmada e limpa de quem está onde precisa estar. Nos dias seguintes, Tiago trabalhou com uma metodologia que havia aprendido em Lisboa. Identificar o problema em todas as suas dimensões antes de agir, depois agir com precisão e sem pressa desnecessária. A hipoteca foi resolvida em 2 dias. O gerente do banco, um homem de meia idade com uma expressão de quem havia visto muitas histórias parecidas, processou o pagamento sem fazer comentários além dos necessários. Mas quando Tiago se levantou para ir embora, disse em voz baixa: sua mãe é uma senhora muito benquista neste bairro. Fico contente que resolveu. A reforma da casa começou na semana seguinte. Tiago contratou uma equipe pequena, mas competente. Supervisionou cada etapa.
E envolveu Dona Teresa nas decisões sobre cores e acabamentos, porque percebeu que ela precisava sentir que a casa era dela de novo, não um objeto que estava sendo resgatado de fora para dentro, mas um lar que estava sendo devolvido às suas mãos. Ela escolheu o azul de novo para a fachada. Mais escuro do que antes, um azul que ela chamou de azul de mar fundo. Tiago achou perfeito. O jardim foi o projeto mais longo e o mais bonito. Eles foram juntos a uma loja de plantas num sábado de manhã, e Dona Teresa passou quase 2 horas escolhendo mudas com uma concentração que ele só havia visto nela, quando estava resolvendo algum problema importante. Voltaram com o carro cheio e passaram a tarde plantando, ela ajoelhada na terra com as mãos sujas, e uma expressão que era a mais próxima de paz que ele havia visto nela desde que chegou. Enquanto trabalhavam no jardim, apareceu Dona Conceição por cima da cerca. "Teresa, que maravilha!" disse ela, olhando para as mudas. "Você vai plantar begônia?" "Vou. E girassol ali no fundo." Dona Teresa respondeu sem levantar a cabeça da terra. Dona Conceição ficou olhando por um momento. Depois disse, com uma voz mais baixa que não era bem para Tiago, mas que ele ouviu assim mesmo: "Fico tão contente de ver você assim de novo." Dona Teresa finalmente olhou para a vizinha. "Obrigada, Conceição, por tudo que você fez quando eu precisei. Eu não esqueço." A vizinha fez um gesto com a mão como quem dispensa o agradecimento, mas os olhos dela brilharam. Naquele mesmo sábado à tarde, enquanto Dona Teresa descansava dentro de casa e Tiago regava as mudas recém-plantadas, apareceu na calçada uma mulher de uns 50 anos que ele não reconheceu de imediato. Ela olhou para o jardim, olhou para ele, olhou para a fachada reformada com o azul novo, e havia numa expressão um desconforto que ela não estava conseguindo disfarçar completamente. "Boa tarde," ela disse. "O Tiago?" "É. Quem fala?" "Sou a Patrícia, vizinha da rua de trás. Conheci sua mãe há muitos anos. Vim ver se ela estava bem." Tiago parou de regar e olhou para a mulher. Havia algo na forma como ela disse, "Vim ver se ela estava bem", que soava um pouco diferente de "visitei ela quando estava mal." "Ela está bem," ele disse. "Está descansando." "Ah, que bom." A mulher olhou novamente para a fachada. A casa ficou bonita. Ficou. Ele concordou sem acrescentar nada. Houve um silêncio. Depois ela disse, "Pode falar para ela que eu passei?" "Posso sim," Tiago respondeu. "E posso falar também que enquanto ela estava passando mal, a visita teria feito mais diferença do que agora." A mulher ficou vermelha. Então virou e foi embora sem responder. Tiago voltou a regar as plantas. Naquela noite, depois do jantar, Dona Teresa disse, "A Conceição me contou que você falou alguma coisa para a Patrícia." "Falei." "Foi grosseiro?" Tiago pensou. "Não acho que foi. Acho que foi honesto." Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, "Não precisava defender minha honra, filho. Eu já aprendi a viver em paz com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Não estou defendendo sua honra, mãe. Estou estabelecendo um padrão. Porque a partir de agora, quem quiser estar na sua vida vai precisar ter entendido alguma coisa básica sobre reciprocidade." Ela o olhou com aquela expressão que ele não sabia nomear exatamente, mas que sentia como uma forma de orgulho que ela não queria deixar parecer orgulho demais. "Você ficou sábio lá fora," ela disse. "Aprendi observando você. Só que você nunca aplicou em você mesma o que me ensinou." Ela deu uma risada pequena e surpreendida. "Isso é verdade." Na terceira semana, quando a reforma estava quase completa e o jardim já mostrava os primeiros sinais de verde novo emergindo da terra, Tiago teve uma conversa com Dona Teresa que havia estado adiando, porque precisava de tempo para organizar os pensamentos. Eles estavam sentados na varanda nos fundos, que havia sido um dos cômodos reformados e que agora tinha um piso novo e 2 cadeiras confortáveis que ele havia comprado numa loja que ela havia indicado. Era tarde da tarde, e a luz era aquela luz dourada e oblíqua que aparece por volta das 5 horas e que faz qualquer quintal parecer mais bonito do que é. "Mãe, eu quero fazer uma coisa e preciso da sua opinião." "Pode falar. O dinheiro que sobrou depois de resolver tudo é bastante. E eu estava pensando em usar uma parte para criar alguma coisa que ajudasse pessoas em situação parecida com a que você ficou. Não instituição grande, não ONG com burocracia. Algo pequeno e local. Um fundo comunitário talvez, com regras claras e prestação de contas, para ajudar pessoas do bairro que estão em dificuldade real, mas que não têm para onde correr." Ela ficou olhando para ele,
Por que você quer fazer isso? Porque eu passei 4 anos construindo dinheiro e percebendo que dinheiro sem propósito é só número. E porque você me ensinou durante a vida inteira que o que a gente faz pelos outros é o que fica. Só que você fez de um jeito que não tinha proteção nenhuma, que não tinha critério, que deixava você vulnerável para quem quisesse abusar. Eu quero fazer de um jeito que funcione de verdade. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O sol desceu um pouco mais atrás das árvores do quintal vizinho. Você ia querer que eu ajudasse a organizar isso? Ela perguntou. Precisaria de você para isso fazer sentido. Você conhece esse bairro há 40 anos. Sabe quem precisa de verdade e quem sabe usar história para conseguir o que quer. Eu tenho o dinheiro e você tem o conhecimento. Parece uma boa sociedade. Ela sorriu. Dessa vez o sorriso foi completo, daqueles que chegam sem aviso e ficam por um tempo. Tá bom? Ela disse. Mas eu tenho uma condição. Qual? Nenhuma ajuda sem contrapartida. Não financeira, não precisa devolver dinheiro. Mas a pessoa que recebe ajuda vai ter que contribuir com alguma coisa para a comunidade. Pode ser tempo, pode ser ensinando uma habilidade que ela tem, pode ser ajudando outra pessoa quando estiver melhor. Mas ninguém recebe sem também dar. Porque foi me tratando como receptora passiva que as pessoas aprenderam a me ver como coitada. Não vou repetir isso com ninguém. Tiago a olhou. Isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Ela inclinou a cabeça levemente. Eu sei algumas coisas ainda. Você sabe tudo o que importa, mãe. A reforma terminou numa sexta-feira. A casa estava nova por dentro e por fora. O azul da fachada brilhava num tom que pegava a luz da tarde de uma forma que Dona Conceição, da janela dela, definiu como a coisa mais bonita da rua. O jardim ainda estava jovem, mas já mostrava as primeiras flores das mudas que elas haviam plantado juntas naquele sábado sujo de terra e de conversa boa. Naquela sexta-feira à noite, Tiago e Dona Teresa jantaram na varanda dos fundos, que havia virado o lugar favorito dos dois para o fim do dia. Ela havia cozinhado um frango com quiabo que ele não comia há 4 anos e que tinha um gosto que nenhum restaurante de Lisboa havia conseguido reproduzir nem de longe. Depois do jantar, enquanto tomavam café, ela disse uma coisa de modo casual, como quem está apenas pensando em voz alta. Você sabe, eu fiquei com raiva de mim mesma por um tempo. Achei que tinha sido idiota, que merecia o que aconteceu por ser ingênua. E agora? Agora acho que a ingenuidade não foi o problema. O problema foi não ter aprendido mais cedo onde colocar limite. Ingenuidade sem limite vira combustível para quem quer usar você. Mas isso não quer dizer que você era errada em acreditar nas pessoas. Quer dizer que você precisava de uma estrutura melhor para proteger o que você tinha. Tiago concordou com a cabeça. É exatamente o que é. Ela bebeu o café. Sabe o que eu quero plantar ainda no jardim? O quê? Ipê amarelo. Lá no fundo, onde o sol bate a tarde inteira. Demora anos para crescer, eu sei. Mas aí quando crescer vai ser bonito do jeito certo. Tiago olhou para o quintal escuro e imaginou o ipê lá no fundo, alto e amarelo como promessa cumprida. A gente planta na semana que vem, mãe. Ela colocou o copo de café na mesinha entre as cadeiras e ficou olhando para o quintal também, as 2 cadeiras alinhadas, os dois olhando para o mesmo pedaço de escuro cheio de possibilidade. Obrigada por ter voltado, ela disse. Obrigado por ter ficado, ele respondeu. E o silêncio que veio depois era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido com nada, porque ele mesmo já é uma forma de linguagem, a mais honesta de todas, a que só existe entre pessoas que já não precisam mais provar nada uma para a outra.